Bem, meu nome é Gustavo César Oliveira, eu sou aqui do canal Viver Brasil e eu volto a vocês mais uma vez diretamente do aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte. A gente iniciou uma série de gravações com todos os principais candidatos, ou melhor, com todos os principais pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, com o objetivo de entender um pouco melhor sobre cada um deles, falar um pouco sobre as pretensões que cada um tem em relação a Belo Horizonte e te entregar isso com o objetivo de você fazer a sua melhor escolha, entender da maneira mais qualificada possível o perfil de cada um desses candidatos. Então, toda segunda-feira a gente vai ter um novo pré-candidato aqui nas telas do canal Viver Brasil. Te espero em cada um deles. Bem, estamos de volta no canal Viver Brasil. É uma alegria estar aqui novamente nesses momentos em que a gente está conversando com uma série de candidatos, de pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O canal Viver Brasil, que começou em janeiro de 2022, a partir de Belo Horizonte, mas sendo distribuído para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, para Nova Lima, para Sabarás, para Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, a partir das redes sociais ou do YouTube. O nosso muito obrigado e o compromisso de estar levando realmente as melhores informações para telespectadores e telespectadoras. Nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco, de entender um pouco sobre uma personalidade política que vem caminhando nessa área nos últimos anos. Ele é um comunicador, ele é um jornalista, mas há alguns anos começou a se enveredar formalmente na política eleitoral. Começou como vereador, não, você não passou na vereança, né? Foi direto para o Senado. Você foi direto para o Senado. Ele já tinha um trabalho muito consolidado na comunicação e aí colocou seu nome à disposição e foi eleito senador da República. Então foi a largada já do Senado. Foi. Ele já largou do céu. Como se diz na política brasileira, o Senado é o céu da política. É um lugar que todo mundo almeja. Aí não precisa morrer, né? Exato. É o que dizem, é o que dizem. Carlos Viana, senador da República, comunicador. Obrigado. E agora com a disposição de encarar essa concorrência e essa eleição para prefeito de Belo Horizonte. Queria te agradecer por estar aqui no canal Viver Brasil conosco. Obrigado. Nós estamos parados aqui, nós começamos a conversa aqui, ele tomando uma Coca-Cola, comendo um pãozinho com manteiga em uma padaria do aglomerado da Serra. Eu queria que você começasse contando, antes da gente entrar na cidade de Belo Horizonte, na disputa eleitoral, como é que foi as suas primeiras etapas aí na sua vida em Belo Horizonte, na sua chegada em Belo Horizonte, de onde você vem, conta um pouquinho da sua vida. Ó, eu sou nascido numa cidade chamada Braúnas, que fica no leste. Guanhães, Mesquita, aquela região ali. Meu pai era funcionário da CEMIG. Nós viemos para Belo Horizonte, eu era muito pequeno, tinha 5 anos de idade, 6 anos. Você chega aqui com 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Então eu moro em Belo Horizonte, toda essa área eu conheço, que é o 47 anos já. E boa parte eu vim para Belo Horizonte com 14 anos de idade, porque a gente morou lá em Contagem um bom tempo. Então quando eu vim com 14 anos, eu fui morar na região leste também, ali no Sagrada Família. E fiquei lá até. Hoje moro na Serra, aqui, logo na entrada do bairro. Mas, por exemplo, tive filho, casei no Sagrada Família, tive filhos, netos, tudo na região leste de Belo Horizonte. E eu conheço muito bem a cidade. Como jornalista, por exemplo, não havia lugar aqui desse aglomerado que está aqui. Eu conheço de uma água como eles dividem aqui até a última. Até a entrada do Ouro Preto, quando a gente começa a ter o do Ouro, quando a gente começa a ter o bairro formal, né? Isso aqui sempre foi uma região que eu tive uma atenção muito grande. E Belo Horizonte é cercada por esses aglomerados. Então, quando a gente fala em política, não tem como a gente falar em não atender essa população que está aqui. Boa parte,
hoje dos equipamentos que a prefeitura tem, eu defendi e conquistei como jornalista. Trazendo aqui, fazendo matéria com o pessoal, trazendo as denúncias, cobrando a prefeitura ao longo dos últimos 23 anos, agora 27, né? Porque passa rápido demais. Foram 23 anos como jornalista, mais 4 já como senador para o 5º ano. Então, nesses últimos 27 anos, o que nós mais fizemos foi cobrar melhorias. Nessa área de Belo Horizonte, eu posso dizer que nós ajudamos muito. Hoje, se há uma quantidade grande de crianças que ainda faltam na creche, foi cobrança e denúncia junto com as associações comunitárias, com os moradores. Falando em creche, como é que foi a sua formação profissional? Como é que você se formou na sua atividade profissional? Escola pública, a vida toda, até o ensino médio, né, que é o antigo 2º grau. Depois me formei em jornalismo pelo UNE, me especializei... Você começou estudando em Contagem? Comecei em Contagem, numa escola chamada Confrade Antônio Pedro de Castro. Está lá até hoje a escola, um carinho muito grande. E você tem irmãos? Tenho mais 3, tenho uma irmã e 2 irmãos. Depois eu fui para o Ordem e Progresso, fiz o ensino médio, fiz o SESI, um período do antigo ginásio, depois fiz o Ordem e Progresso. Me formei já trabalhando, eu era office boy do BDMG, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com 14 anos de idade. Então você vê como é que a coisa caminha muito, eu aprendi demais, foi uma época muito boa no BDMG. E depois... Você começou como contínuo, como office boy? Contínuo, exatamente. Comecei com 14, fiquei lá até os 17 anos de idade. Dos 17 aos 20, eu fiz um acompanhamento em seminário, lá com o Coração Eucarístico de Jesus. A gente ia para lá quinta-feira, ficava até o domingo, não tinha um seminário menor, né? Se tivesse, eu teria mudado. Mas acabou que eu desisti e... Poderia ter sido um padre. Poderia, com muita alegria. Assim, naquela época era uma questão mesmo vocacional, não era uma imposição de família. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé. E para mim seria uma coisa interessante ter sido um padre. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. E eu acabei saindo da ideia do seminário e fui para o Exército. Fiquei 1 ano e 4 meses no Exército. Saí da batina e fui para a farda. Um negócio interessante, né? E do Exército eu me especializei em área de transporte, logística. Mudei para Salvador, entrei para a Lufthansa. Fiquei 6 anos numa companhia alemã, aprendi muito, morei na Alemanha há muito tempo. Trabalhei na Alemanha. Na comunicação? Não, sou especialista até hoje em aviação. Em aviação? Em aviação. Não. É uma área que eu tenho um carinho enorme na área de aviação, administração, estratégia, planejamento, comércio. Mas quando é que entra a aviação nessa vida? Quando eu fui sair do Exército, que eu fui trabalhar numa empresa de logística, de transporte, chama Metropolitan. Ok. Eu me especializei em importar e exportar. Então vinha muito contêiner do exterior, pessoa que vinha morar no Brasil, e os que iam embora. Então quando eu levava muito animal vivo, cachorro, papagaio, tinha muito animal vivo. A única empresa que não me dava problema era a Lufthansa. As outras todas me davam dor de cabeça. E a Lufthansa, o gerente na época lá, uma pessoa como um pai, chama João Batista Pontes, chamava. Ele veio para Minas e falou comigo assim: olha, eu vou para Belo Horizonte e vou te convidar para você ser meu representante lá, minha área comercial. Você topa? Eu falei, topa. Aí vim para Belo Horizonte, novamente, voltei. Voltando para Belo Horizonte. 4, 5 anos, fiquei em Salvador. E entrei para a Lufthansa e caí no mundo. Eu fui para a Alemanha, fiquei 6 meses em treinamento e depois várias viagens o tempo todo. A gente levava muito empresário mineiro para feiras na Alemanha. A FIENG, por exemplo, teve um ano que Minas era um destaque em Hannover. Nós levamos 310, 315 empresários. Pessoas muito queridas, Olavo Machado, Stefan Salege. Foram nomes muito importantes da política de Minas, né, da indústria de Minas. E eu ficava encarregado na Alemanha de recepcionar esses grupos. Isso me ensinou muito, sabe? Muito. Que bacana. E eu precisava de um plano estratégico dentro da empresa. Como eu não tenho essa aparência de alemã minha, né? Eu brinco muito. Eu resolvi fazer um projeto de comunicação para a Lufthansa. Criar uma comunicação própria para o Brasil. E a empresa aceitou. E eu comecei a fazer comunicação social. Quando foi em 95, eu já estava no último ano. A empresa resolveu fechar. Fazendo comunicação social. Fazendo comunicação. Aí que você se forma em comunicação. Aí eu falei, olha, a Lufthansa decidiu fechar o escritório aqui, me ofereceu ir para Santiago do Chile ou ir para a Alemanha.
eu decidi ficar. Aí saí da Lufthansa e fui me dedicar ao jornalismo. Uma coisa que eu nunca imaginei, ser repórter, apresentador. Deus abençoe. Eu entrei para o jornalismo com 32 anos de idade. Pois é, ué, já estava mais maduro, maduro. né? Fiz um trainee da Globo, fui selecionado em meio a 350 currículos e fiquei 4 meses aqui, depois fui para Salvador novamente. Aí fiquei em Salvador quase Entrou um ano. na Globo, ficou aqui 4 meses e foi para... Fui para a Globo Salvador, da TV Bahia. E eu vou te falar, a pessoa pode criticar a Globo tanto que for, mas é uma grande empresa. A maior referência do audiovisual grande do empresa. Brasil e uma das principais do mundo. Formação de mão de obra e tal. Depois de um ano, por questões particulares, eu voltei a Minas e entrei para a Alterosa. Aí nós refizemos aquele jornal da Alterosa, ficamos quase 5 anos em primeiro lugar de audiência. Aí era o Jornal da Alterosa. Jornal da Alterosa. Era um jornal, uma equipe muito boa, né, de trabalho. Aí terminei esse ciclo, fui para os Estados Unidos. Fui ser jornalista nos Estados Unidos, para um jornal para brasileiros, chama National. Fiquei lá nos Estados Unidos um ano, quebrei o pé, tive que voltar para o Brasil todo arrebentado, cadeira de roda, perdi inclusive boa parte dos movimentos do pé direito, fiquei com uma deficiência nesse acidente. Caí de uma escada lá e arrebentei. Mas é como eu te falo, planos de Deus. Aí fiquei 2 anos em recuperação. Por conta desse bagunça do pé aí. Até foi interessante que quando eu quebrei o pé, que eu fui para o hospital, o médico que me atendeu era da Guiana, de Georgetown. Guiana Francesa. Aí ele virou para mim e falou, você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Eu falei assim, o que está acontecendo com o Brasil? Eu falei, eu não sei o que está acontecendo com o Brasil. Ele falou assim, perdeu para o México, 3-1. Aí eu falei assim, ô doutor, eu não estou querendo saber de futebol, eu estou querendo saber do meu pé. Aí ele pegou a radiografia e disse assim, tão mal quanto o futebol brasileiro. Nossa senhora. Você vai gastar 2 anos para recuperar esse pé. Aí caiu o mundo assim na minha cabeça. Depois de 2 anos de cirurgia e muita fisioterapia, nossa, foi uma fase terrível. Aí eu voltei a dar aula nas universidades, eu voltei a dar aula no Uni, passei a dar aula na pós-graduação, fui retomando a vida por aqui, mas sempre com um olhar de voltar para os Estados Unidos. Isso aí com uns 35, 40 anos de idade. Já há 40 anos, né? Meu pai falava que o homem só constrói até os 40. Depois dos 40 ele tinha que comer. Ele falou, lá, tô lascado. 40 anos com o pé quebrado, desempregado, endividado. Ai. E foi a fase da minha vida que eu virei, né? Você tava assim? Aos 40 anos, você tava desse jeito? Quebrado, pé quebrado, endividado e desempregado. Só no INSS. E você já tinha carga de responsabilidade, esposa, filho? Meus filhos grandes, meus todos. Aos 40. E aí? O que você faz nesse momento da sua vida? Pedir muito a Deus sabedoria, economizar muito, né? E ter uma família. Uma pessoa, uma esposa que te abraça, porque são horas difíceis num casamento, né? Muito. O pessoal nos Estados Unidos me ajudou muito, porque eu mandava matérias para lá, eles fechavam o jornal com os meus textos, né? Eu entrevistava muita gente pelo telefone, foi quando chegou o VoIP no Brasil, né, que você falava pela internet, então eu entrevistava e fazia as matérias, eles me pagavam, e isso me ajudava a completar o meu orçamento, para poder passar essa fase ruim que eu estava nela, né? Mas eu falo para você... Isso dura quanto tempo na sua vida? 2 anos. 2 anos. 2 anos no INSS de pensão. Olha, não é fácil não, cara. Você ter uma vida constante, de repente você bater 2 anos parado de muleta, com 40 e poucos anos de idade, é difícil. Você tem que ter muita fé. 2 filhos? 2 filhos. Na esposa? Tava na lá, casa? todo mundo, despesa. Né? Meus filhos estudavam em escola particular, foram para a escola pública. Como é que você saiu desse momento? Aí eu comecei a dar aula em universidade. Daí a pouco o Emanuel Carneiro da Itatiaia me chamou para ser repórter da Itatiaia. E aí eu recomecei. Daí a pouco a Record também chamou para poder ser apresentador da Record. Levei para a Record a experiência que eu tinha na TV Alterosa. Ganhamos o primeiro lugar, inclusive, novamente. Né? Voltamos ao primeiro lugar. Daí eu me reconstruí. Mas pus um prazo. Falei, olha, eu vou trabalhar até os 35 anos na iniciativa privada. O dia que eu fizer 35 anos eu vou mudar de vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a me planejar. Aí chamei a família e falei, olha, eu vou parar. Decidam aí o que vocês querem. Aí tomamos a decisão de ir embora do Brasil. Todo mundo. Né? Estudando, eles advogados poderiam fazer complementação na Espanha e tal. Aí eu pus o meu coração de candidatar.
Foi uma guerra, rapaz, lá em casa. Mas você falou que ia parar quando você já estava ali No auge. no SBT, com o programa. Na Record. Na Record, com o programa e tudo. Na Itatiaia. Mas o que estava te fazendo querer ir? Não, minha cabeça é o seguinte, eu nunca fui demitido de um emprego. Eu sempre tive um projeto de crescimento. Quando chegava num determinado ponto, eu falei, não, agora o desafio tem que ser outro. E eu queria ir embora. Minha ideia era sair, para ter uma experiência fora maior, meus filhos, né? A hora que se casassem, já tivessem lá fora e tudo mais. Mas minha vida está aqui, a raiz está aqui. E acabou que o quê? Virei senador da República de Obama-Dilma. Como é que foi esse momento? Esse momento entre essa decisão de ir embora do Brasil e se transformar em um senador da República. Como é que foi esse trânsito, esse caminho? As pessoas que são cristãs como eu, da fé, vão entender o que eu vou falar. Nós evangélicos, a gente... Porque 2 dias atrás você estava na lama sem dinheiro nenhum, todo arregaçado. E aí você já estava prevendo um novo capítulo. Eu sempre pedi a Deus, eu disse, olha, Deus, eu estou passando essa fase, alguma coisa tem nela que o Senhor quer me ensinar. Porque eu sempre fui muito fiel, nunca fui um sujeito aprontador, não é assim, nunca fui uma pessoa de vícios. Estou aqui nessa cama com esse pé quebrado, não tinha remédio que me tirava a dor. Você quando faz um enxerto de osso, você não tem nada que te tire a dor, não. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. A morfina te faz dormir, mas ela não te tira a dor, não. E eu ficava pensando, por que eu estou passando por isso, cara? Mas eu digo, Deus, o Senhor tem um propósito. Eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor tem para mim. E vinha sempre na minha cabeça uma passagem em que o profeta, ele ia à casa do oleiro, né, que é um jeito que mexe com barro, né? E quando ele chegava na casa do oleiro, o oleiro desfazia um jarro inteiro e refazia o jarro. Então, pessoal, Deus está fazendo um vaso novo. Deus tem alguma coisa nova para mim nessa história. E não deu outra. Você estava com isso na cabeça? Tinha. Isso me sustentou o tempo todo. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim com aquele aprendizado. Quando que foi o momento que você enxergou isso e começou a caminhada formal? Quando eu voltei ao mercado. Quando eu voltei ao mercado, mais uma vez, eu com mais de 40 anos, reconstruí uma carreira de muito mais sucesso do que eu tinha quando eu estava com 30 anos. Sim. Virei Itatiaia primeiro lugar durante 4 anos no programa. Que 4 anos? 11 anos em primeiro lugar. Na Itatiaia foram 12 anos. Record, primeiro lugar durante 10 anos. Você tem uma ideia, meu jornal, quando era na noite, eu empatava com o Jornal Nacional. Eram 5 minutos de empate com o Jornal Nacional. Então eu sou muito privilegiado. Nesse momento de ascensão, você já estava decidido a parar. Já. Quando que foi o momento que você enxergou a porta? Agora é o seguinte, eu faço 35 anos de trabalho daqui a 2 anos. Eu vou procurar alguma coisa, vou resolver minha vida. E comecei a me planejar, o imóvel fora, já olhando o negócio, tudo para poder tocar a vida. Mas aí, rapaz, me deu um coração, pensei, gente, eu nasci no Brasil. Alguma coisa tem para isso importante. Eu fui filho de escola pública. Eu tive muita oportunidade, gente que me deu oportunidade. Todas elas eu agarrei com muita força. Então eu preciso, quem sabe eu posso dar oportunidade para as pessoas. E foi isso que eu decidi entrar na política. Colocar em risco, né, toda uma carreira de trabalho. Por que eu fiz? Saí do jornalismo e vim para a política. Eu entendo que cada um tem sua visão, mas eu acho que não combina você permanecer jornalista e mais... Às vezes eu posso até mudar de ideia, né, futuramente. Mas hoje, eu quero sair, porque aí eu fui para o Senado, ganhei a eleição. Aí eu vou aprender. Aí eu fui para o Senado para aprender a lidar com a política. Porque o sistema é bruto, viu? Eu já digo. Você tá doido. O tropa de elite ali tem toda a razão. Complexo. O sistema só aceita quem está nas regras, só aceita ser comandado por quem mantém as regras, e qualquer um que tentar mudar, o sistema tira. É um negócio muito fechado a política no Brasil. E aí, crescemos no Senado, estou lá há 5 anos, fui eleito ano passado melhor senador, com o maior número de leis propostas, 5 anos entre os 3 melhores do Brasil, primeiro lugar como parlamentar brasileiro em 2022, quer dizer, tem título um atrás do outro. Só tem uma coisa, você some, né? O Senado... Você tem que ir para o exterior, tem que fazer muita viagem para fora e acaba perdendo muito contato aqui com o local. Como é que você está mantendo isso? E aí a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco
E a ideia era essa mesmo. A ideia é se escutar, entender esses primeiros passos aí, como é que você percorreu na atividade política, nesse seu desenvolvimento. Você não era do setor, você próprio acabou de falar aí que o processo é muito complexo e não é brincadeira. Não. Como é que você, então, como é que você pode colocar para o nosso telespectador e telespectadora essa sua passagem nesses 4, 5 anos pelo Senado e o que está te motivando a deixar essa caminhada e a focar esse trabalho em Belo Horizonte como um possível prefeito? Eu tenho uma natureza muito inquieta. Porque o dinheiro, para valer, boa parte vem a partir do próprio governo federal. Eu ganhava, as obras, eu ganhava. Não, estou falando. Meu salário eu ganhava o quê? 3 vezes mais como jornalista, né? Sim. Meu salário, minha renda como jornalista era 3 vezes maior que como político. Mas eu tenho uma alma muito, assim, meu espírito é muito inquieto. E eu estou muito incomodado com o atraso do Brasil. Nós estamos muito atrasados. Eu viajo o mundo. Hoje eu tenho viajado, fui agora recentemente ao Azerbaijão. Ano passado eu visitei pelo menos 10 países diferentes em missão pelo Senado. E eu vou falar para você, nós estamos muito atrasados, muito. O Brasil a médio prazo ele é insustentável financeiramente, economicamente, por um motivo. Rapidamente, para quem te assiste, entende do que eu vou falar. Você tem uma janela demográfica no Brasil que se fechou ainda lá no primeiro governo Lula, que era um país com mais jovens e menos pessoas dependentes do Estado. E o Brasil não soube fazer essa virada. Aí nós temos hoje 58 milhões de pessoas na Bolsa Família, 32 milhões de aposentados, que vão ser 45 na próxima geração. Nós temos 15 milhões de servidores públicos na ativa, mais os aposentados. Então só aí nós já estamos falando... é mais de 50% da população. E nós temos 30 milhões de empresas. 23 milhões de micro e pequenas empresas e 7 milhões de maiores, que a gente trata como se fosse bandido. Isso. Trata como se fosse bandido. É imposto em cima de imposto, fiscalização, não sei o quê. E isso está fazendo com que o Brasil não avance. Por que o governo está desesperado atrás de imposto? Não fecha a conta. E se a gente não pegar, por exemplo, 5 milhões de jovens que nós temos no Brasil, nem estuda nem trabalha. Dados do IBGE. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer com que essa mão de obra gere a própria riqueza. Porque o mundo hoje não é mais indústria, você tem importância nisso, mas o mundo hoje, a riqueza ela é digital. É a própria pessoa que gera a riqueza dela, mas a gente está incentivando cada vez mais pessoas a dependerem do Estado. E isso torna o Brasil inviável. Nós temos que mudar isso, sabe? Essa configuração social e econômica do país. E eu tenho tentado falar isso o tempo todo. Olha, precisa mudar. Nós precisamos mudar. Um prefeito tem a obrigação de fazer com que essas crianças que estão no ensino público municipal, elas saiam preparadas para esse novo mundo. Sabe, o mundo da digitalização e tudo. Cara, o que você viu de maiores diferenças nestas visitas que você fez a outros países em relação ao Brasil? Primeiro, cidades que valorizam muito os pedestres. Cidades que têm grandes boulevards, áreas de lazer, bem iluminadas. As pessoas sentem o prazer de caminhar pelo centro da cidade. Poder ter o comércio do centro de boa parte da cidade é muito grande hoje. Você pega cidades, por exemplo, como eu fui recentemente, Baku. Uma cidade excepcional. A gente não tem ideia do quanto essas metrópoles avançam. Você quer ver uma metrópole que não avançou, que está perdendo? Paris. Paris é uma cidade que sempre foi uma coisa espetacular. E de repente Paris virou um problema. A questão da imigração, morador de rua, todo mundo em barraca em Paris. Paris está assim hoje? Está totalmente. Paris hoje é uma cidade que não evoluiu mais, ela evoluiu. Ela teve uma involução civilizatória. Por quê? Falta uma política. E Belo Horizonte está assim. Pega os moradores de rua em Belo Horizonte, para você ver. Região da rodoviária, Augusto de Lima, Praça da Estação. A cidade parou de evoluir. Isso me preocupa, é isso que me deixa inquieto na política. Enquanto eu puder falar, eu vou falar. Até o dia que não tiver mais política. Aí eu fiz a minha parte. Aí eu vou botar a cabeça no travesseiro e falar assim, bem, eu dei a minha contribuição.
Se não funcionou, então mas está funcionando. Tudo que você falou aí na forma como você conduz a vida, da forma como você enxerga, os caminhos aí que você acredita que são de fato constituídos por Deus, Sim. que independem a sua própria movimentação. São coisas que estão escritas, estão direcionadas. Eu vou pedir alguns minutinhos, alguns segundos para o telespectador e telespectadora que está nos acompanhando. Agora nós vamos sair da padaria e vamos andar um pouquinho aqui no aglomerado da Serra, nas ruas, e falar um pouco mais especificamente sobre Belo Horizonte, sobre os problemas que a gente tem, sobre as possíveis soluções que a gente pode enxergar na visão do senador Carlos Viana e o que ele acha de vários assuntos importantes para a nossa cidade, como transporte público, como a questão da importância de Belo Horizonte na região metropolitana, educação, segurança, enfim, assuntos que são parte do dia a dia de cada um de nós que moramos em cidades. Não importa nem se é apenas Belo Horizonte, toda cidade, todo município depende da atividade ativa do seu prefeito, do seu líder. E é isso que a gente vai falar daqui a alguns segundos. Bem, nós já vamos começar o segundo bloco nesse movimento em que o senador Carlos Viana está andando em um ambiente que ele atua, ele trabalha, assim como vários outros de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Nós estamos, meu caro senador Carlos Viana, conversando com cada um dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos aí vários perfis, vários tipos de políticos que estão se dispondo a essa caminhada. Eu queria que você falasse aqui quais são, no seu entender, na sua opinião, os principais problemas a serem atacados por uma possível gestão sua em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que perdeu muito espaço nos últimos anos para outras capitais. Nós hoje somos a 6ª capital em população, deixamos de ser a 3ª, e isso traz impactos muito importantes em Belo Horizonte. O último censo mostrou que nós perdemos quase 100 mil habitantes, então de 80 e poucos mil. O investimento em Belo Horizonte está indo embora para outras regiões. E que não é errado, mas são outras que atraem mais. Então, por quê? Você tem uma utilização do solo muito restritiva. Então, quem constrói prédios em Belo Horizonte está desanimando de construir aqui. Quer construir fora, onde as regras são mais, vamos dizer assim, acessíveis. Nós precisamos rever isso, porque prédio, onde ele pode ser feito, prédio traz serviço, traz riqueza, traz supermercado, traz cabeleireiro, traz restaurantes. E nós estamos expulsando esse pessoal para fora de Belo Horizonte. Então esse é um dos primeiros pontos, a gente trazer Belo Horizonte de volta para a questão do investimento. Segundo ponto, Belo Horizonte precisa de uma vocação. O que Belo Horizonte faz hoje? Vamos dizer, qual é o sentido de nós como capital? Nós podemos ser muito bem uma cidade, por exemplo, tecnológica. Há regiões do Brasil, como Santa Catarina, que você tem cidades como Florianópolis, que são cidades em que apps, grandes grupos de desenvolvimento tecnológico, agem com a ajuda da prefeitura. Sim. Então nós podemos caminhar para esse lado. Os pontos principais de problemas. Primeira coisa, transporte público. Se nós não tomarmos conta, efetivamente dominarmos os ônibus, não vai ter. Vai ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, o prefeito deu 500 milhões de reais para as empresas de ônibus. A Câmara aprovou, o presidente da Câmara. E melhorou em quê? As empresas usaram o dinheiro para comprar ônibus. Elas ficaram mais ricas e o povo ficou mais pobre. A questão das inundações. Toda vez que inunda Belo Horizonte, fala assim, nós temos que gastar R$1 bilhão para consertar. Não é isso. A água vai tomar o espaço dela, queira a gente queira, que a gente não queira. Então a gente precisa começar a trazer projetos alternativos para áreas de jardins, por exemplo, que a prefeitura, inclusive, me viu dando entrevista e já está correndo para fazer. Tá bom, ótimo. Ótimo. A ideia é essa, a gente buscar soluções junto com a UFMG de como a gente vai impedir as inundações. E olhar para regiões como essas aqui, por exemplo, dos aglomerados. Vocês imaginem
a quantidade de jovens que nascem aqui, são quarta, quinta geração de gente que nasce em aglomerado e que a gente perde. Porque 30% dos nossos jovens, eles abandonam a escola com 16 anos de idade. É uma gravidez precoce, é trabalhar ou é cooptado pela violência e a gente vai perdendo talentos. É aquilo que eu falei para você sobre o Brasil do futuro, como é que nós vamos sustentar esse Brasil. Se a gente não der um olhar muito amplo para essa juventude, não tem o futuro. E olha, ainda tem uma coisa, os que a gente está conseguindo formar, os países lá fora estão levando todo mundo embora. A Alemanha, por exemplo, que é um país que eu gosto, convivo, tem 450 mil vistos de trabalho para técnicos na área de informática, telecomunicações e engenharia. Esse pessoal, eles querem brasileiros. Por que a Alemanha quer brasileiro? O brasileiro não é radical, o brasileiro trabalha bem, o brasileiro cumpre os horários dele, não é como o pessoal que vem da África, a Alemanha está com um problema sério com os muçulmanos que foram para lá. A população não está aceitando. Então eles querem os brasileiros. Então a gente já vai perder naturalmente os jovens que a gente conseguir trabalhar. Mas a gente não pode deixar de ter essa visão. A gente precisa abraçar áreas como essa em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, que nós estamos na caixa d'água. Você vê, já melhorou. Olha aí, nós estamos falando de prédios. Você vai mostrar daqui a pouquinho, olha, são prédios de 2, 3 andares. O que se faz? É só dar renda para essa população? Dar renda, dar oportunidade que eles mesmos sobrevivem. Isso aqui, você pode achar interessante, isso aqui é uma Itália no passado. Se você for, por exemplo, ao sul na Itália, em cidades como Nápoles, você vai achar becos onde eram aglomerações, onde eram favelas. Então, onde a gente olha hoje assim, a gente fala assim, tá tudo. Mas por quê? Falta renda. O dia que o Brasil for um país com uma renda igual a Itália, por exemplo, nós vamos ter turismo aqui, como a Itália tem em Nápoles. Mas, senador, tem uma coisa que é relativamente matemático. Eu fico observando isso e fico vendo, e eu vou trabalhar cada dia mais em prol desse caminho. Eu entendo que nessa circunstância onde nós estamos aqui agora, num aglomerado, numa favela, num amontoado de gente, de circunstâncias, de dores, de expectativas, é nesses locais que a gente vai ter, no decorrer dos tempos, o maior volume de riqueza, o maior volume de transformação. Aqui, não pode ser diferente. Você pega o comércio aqui tem muita vida, tem força. Vida, criatividade, necessidade. Então, Alemão, se você for pegar qual é a população que mais tem necessidade e gana de avançar, de melhorar. É isso mesmo. Tem que ser essa, que é a que mais falta. Agora, falta oportunidade. Exato. E aí é que tem que entrar as ações públicas. Exatamente. Por exemplo, aqui, vários equipamentos da prefeitura que estão aqui, nós conquistamos com reportagens. Mais creches, por exemplo, com mais vagas. A questão da praça que tem ali embaixo, inclusive está muito suja. Beleza, irmão? Está muito suja. A questão, por exemplo, do posto de saúde. Tudo isso foi conquistado com muita denúncia, muita reportagem. Por quê? A gente só vinha aqui para falar de violência. Não é? É tiroteio, é gangue, é um grupo contra o outro. E não é só isso. E não é só isso. Não, nós estamos numa área que precisa de atenção da prefeitura. A maioria dos moradores de Belo Horizonte não tem a menor ideia, né, de onde seja isso aqui. E é uma região importante da cidade. Nós vamos falar mais disso, mas eu queria que você falasse sobre uma área que também ajuda no desenvolvimento dessas áreas aqui. E você tocou aí, mas eu queria que você fosse mais dedicado a explicar um pouquinho o que esse telespectador e telespectadora pode esperar em relação à questão da construção civil, do desenvolvimento imobiliário em Belo Horizonte. Aí eu não estou falando de Nova Lima, nem de Contagem, nem de... Estou falando da estrutura de território Belo Horizonte. Isso é uma briga generalizada que está machucando esse setor, que está indo para Nova Lima, que está indo para não sei onde, e deixando Belo Horizonte. Nós temos possibilidades aqui lindas, como é o próprio fato, meu caro senador, do centro de Belo Horizonte, que pode realmente passar por uma revitalização nervosa, de qualidade, empenhada, e as outras áreas. E aí eu cito, por exemplo, lugares que têm uma importância enorme, mas talvez não tenha uma atuação mais organizada de expandir. O Barreiro, por exemplo, que é uma área gigante. Barreiro, Barro Preto. O que você me fala
do desenvolvimento imobiliário, essa questão da lei orgânica, do plano diretor, como é que isso pode se mudar? Né? Nós vamos ter que refazer. 2026, a cidade tem que fazer o novo plano diretor. A primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: nós vamos melhorar o uso e ocupação do solo, mas esses empresários vão ser parceiros da prefeitura. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Vamos fazer uma trincheira ali na Contorno, saindo Contorno, Savassi, Nossa Senhora do Carmo e saindo do outro lado. Vamos criar um bulevar ali, anexando o shopping a Savassi. Vamos tornar aquela área uma área de cultura, de lazer, de caminhada para as pessoas. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Lá de lazer. Quem vai fazer a trincheira? Os empreendedores, porque nós vamos mudar o Eu já estou ouvindo a revitalização da Savassi também. Isso aí. Mas nós precisamos da iniciativa privada para poder ajudar no financiamento dessas obras. Não vai ser a prefeitura que vai fazer isso. Você pega o centro de Belo Horizonte, a maioria dos prédios abandonados hoje no centro da cidade são prédios da União. Então a Secretaria de Patrimônio da União, ela cede para a prefeitura a maioria desses imóveis. A gente pode transformar isso numa série de questões. Podemos usar para abrigo de morador de rua, podemos usar para os apps, para aqueles que quiserem criar empresas de tecnologia. Pega ali a região, por exemplo, da Guaicurus. A região da Guaicurus é a única região em Belo Horizonte que você pode fazer uma BH 24 horas. Não tem outra. Qual é a outra cidade que você pode fazer 24 horas uma lapa de restaurante, bar, um grande galpão para escolas de samba de Belo Horizonte, shows à noite? Tem sentido, porque o ambiente já está predisposto a isso. Naturalmente, a Guaicurus já é uma das áreas mais importantes de Belo Horizonte, tudo bem? E isso nós precisamos aproveitar na cidade. Quem conhece bem, vou te fazer uma pergunta. A prefeitura paga um aluguel enorme num prédio que era um hotel ali perto da prefeitura, na Augusto Lima. Aquele prédio ali é todo um centro administrativo. Hotel Del Rey. Hotel Del Rey. A prefeitura alugou e paga lá uma fortuna. Nós temos a Faculdade de Engenharia, que é um prédio vazio. Nós temos uma série de casarões históricos de Belo Horizonte que estão completamente abandonados na Praça da Estação. Regiões que você pode abraçar, renovar, fazer as pessoas andarem por lá, né? Caminharem por lá na cidade, na Praça da Estação. Por que não? Sim. Pensar Belo Horizonte, isso faz parte de abraçar o centro, recuperar o centro da capital, recuperar o comércio, sabe? Voltar com aquela questão das vagas para cá, os subterrâneas, que Belo Horizonte, né, abafou, e que é uma grande saída para uma cidade como a nossa. É uma saída nas cidades portuguesas. Você vai ao Porto, por exemplo, o Porto tem estacionamentos subterrâneos em boa parte da cidade. Holanda. Por quê? Números. O sujeito para lá e vai andar na cidade. Então nós precisamos dessa visão de futuro. Belo Horizonte é uma cidade que também tem excelentes características, riquezas reconhecidas, Sim. como é o caso da gastronomia. Então a gastronomia tem um valor enorme, você tem atividades que foram criadas em torno disso, como é o caso do próprio Comida de Boteco, Sim. que é uma ação que expandiu para o Brasil inteiro. Onde é que não tem comida de boteco hoje? E é uma fábrica de emprego, de atendimento, de prestação de serviço. Como é que você enxerga Belo Horizonte neste ambiente do turismo, neste ambiente do receptivo? Você tem a prestação de serviço, conforme a gente falou dos botecos, mas você também tem outras características, como Pampulha, como os arredores que a gente tem de natureza, não só em Inhotim, mas Serra do Cipó, uma série de atrações que estão vinculadas a Belo Horizonte. Como é que você enxerga a Belo Horizonte atrativa para o Brasil e para o mundo? Olha, primeira coisa, boa parte das soluções em Belo Horizonte, das soluções em Belo Horizonte passam por uma boa relação com o governo do estado. Eu tenho buscado muito diálogo com o governador Zema, com o vice-governador Matheus Simões, para a gente poder, diga aí, irmão, para a gente poder ter o apoio do governo nas soluções. Por exemplo, eu não consigo solucionar os ônibus da capital se eu não solucionar o problema dos ônibus da região metropolitana. Isso aí. Eu não consigo melhorar o trânsito se o governo do estado não me ajudar. Então nós precisamos criar programas conjuntos do governo do estado. Belo Horizonte tem uma vocação muito grande à cultura. Vou te dar uma ideia, o carnaval, que teve até briga, a prefeitura, né? Quem fez o carnaval foi o povo, sabe? É da vocação
do povo de Belo Horizonte. A prefeitura não tem que atrapalhar, tem que organizar. O Márcio Lacerda teve um valor aí nesse movimento significativo, lá atrás, E 2008. nós precisamos trazer de volta para a capital grandes festivais de cinema, de gastronomia. Porque o carnaval, eu cito o exemplo, ganha o ambulante, ganha o farmacêutico, né? Ganha o vendedor de bebida, ganha o pessoal do hotel, ganha a cidade. Os meus irmãos evangélicos não gostam muito, mas olha, isso é da cidade. Né? E eu, como prefeito, a gente tem que trabalhar para todo mundo. Em relação a uma outra característica que a gente tem também em Belo Horizonte, que acabou que se perdeu em alguns momentos aí, mas querendo ou não tem um valor enorme. A gente já teve até algumas experiências e algumas movimentações como o São Pedro Valley. Sim. A TI, o desenvolvimento tecnológico, sempre foi uma característica de Belo Horizonte também, ao longo da vida. Nesse momento a gente tem unidades da própria Google aqui presentes e tal. Como é que você enxerga também este setor para o desenvolvimento econômico da cidade e para a transformação, inclusive, social? Olha, essa economia... Fala, mestre, tudo bem? Essa economia do terceiro milênio, que é a economia digital, ela está acontecendo no mundo e nós estamos atrasados com relação a ela. Você veja, por exemplo, os jovens que circulam por aqui. O domínio deles de digital se restringe, na maioria das vezes, a celulares, que é o que eles aprendem no dia a dia. Podem ser grandes talentos futuros, cuidado aí. Fala, mestre. Tá bom, a gente te libera aqui. Obrigado, então tá bom. Vamos continuar, não precisa parar não. De Deus, lá no nome história. Isso aí. Você gostar. Precisa parar não, nós estamos aqui no meio da rua, Parabéns. no meio da Parabéns, cara. Vamos liberar a vaga para ele aqui. Com algumas passagens, mas isso a gente aí, vai... Não, glória a Deus. Vai falando. Glória a Deus. Calma, pode continuar. Obrigado. Continua aí, Carlos. Você estava falando sobre a cara. questão da digitalização. Da TI. Então a gente vem para isso. A questão é a seguinte: essa mudança da economia no mundo está acontecendo com muita rapidez. Como aconteceu com a Revolução Industrial, aconteceu quando o Brasil deixou de ser agrário para ser um país industrial, depois um país de comércio, e hoje o Brasil, qual é a vocação nossa hoje? Se você pegar a indústria separar do agronegócio, você vai ver que a indústria do Brasil retrocedeu. Por quê? Porque o Brasil não tem programas estratégicos de crescimento. Alguns setores, aviação, o Brasil despontou. O quê? Tecnologia. Né? E defesa, o Brasil sempre teve uma indústria de defesa muito importante, que infelizmente por questões ideológicas de esquerda está sendo abafada. Porque o problema não é guerra, o problema é defesa. Mas isso tem feito com que a gente fique atrasado. O agro é um setor muito importante, mas o agro ele tem uma restrição, né, ao commodity. Nós precisamos fazer com que a nossa juventude seja uma juventude digitalizada, que ela seja uma juventude tecnológica, de informática, de programação, porque é essa riqueza que o Brasil vai ter que defender no futuro. Áreas de maior atenção em Belo Horizonte, regionalmente falando. Tudo bem com a senhora? A gente já falou sobre a importância de ter esse trabalho feito e realizado em conjunto com as cidades da região metropolitana, mas em Belo Horizonte, quais são as áreas, as localidades que se você pudesse fazer um retrato então vamos lá. da cidade de Belo Horizonte, como é que você iria retratá-la? Barreiro. Isso. A questão do transporte público do Barreiro. Para isso, eu consegui 2,8 bilhões para a linha 2 do Barreiro. Os colegas jornalistas... Que é o metrô, né? Que é o metrô. Os jornalistas, os colegas têm muita dificuldade em falar para todo mundo que fui eu que arrumei esse dinheiro. Eu queria até entender por quê. Eu falei, poxa, eu arrumo dinheiro, todo mundo, 30 anos reclamando do metrô, aí eu viro senador, consigo lá no governo 2,8 bilhões e ninguém fala. A gente chega no Barreiro, as pessoas nem estão sabendo. E qual que é a realidade disso na prática, em relação a quando que a gente pode esperar esse metrô? Se eu for prefeito, eu vou entregar esse metrô, essa linha 2 do Barreiro em 2028. E não é mais uma promessa, é um contrato. A empresa tem que fazer a linha 2 do Barreiro, porque ela tem 2,8 bilhões liberados no BNDES para ela. Então é bom deixar isso claro. Então o Barreiro, a questão da mobilidade pela linha 2 já começa a resolver. Aí vem Venda Nova. Você pega a região norte de Belo Horizonte. A região norte de Belo Horizonte, você chega
Fala, irmão. Beleza? Você chega no aeroporto de Confins. Eu cheguei às 6h30 da manhã. Cheguei 9 horas da manhã no centro. Pô, 2 horas e tanto para poder deslocar do centro de Belo Horizonte, do aeroporto até o centro de Belo Horizonte. É muito tempo. É muito tempo. E a Cristiano Machado, que é Cristiano atrasado, ninguém ligando, né? Então, essas duas regiões, Venda Nova e Barreiro, eu quero ter uma atenção muito grande com elas. Tá claro. Em relação à questão de uma outra parte que a gente tem, vamos falar, eu acho que a população do mundo, a população de cada cidade está tendo um novo olhar, está tendo uma nova expectativa da mulher. Sim. Qual é a sua visão, como prefeito de uma cidade tão importante como Belo Horizonte, de ações que visem a reforçar esse movimento da transformação, da evolução da mulher na sociedade como um todo? Nós já avançamos muito. Muito. Né? Hoje, por exemplo, as leis são muito duras com relação à igualdade salarial. Isso já existia, mas a gente vem reforçando e votando legislações cada vez mais firmes para garantir o direito da mulher. Segundo ponto, nas escolas, a maioria hoje é mulher. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Né? E eu espero na prefeitura ter um governo de participação muito grande das mulheres e com políticas voltadas para ela, principalmente no incentivo à política. Nós temos que incentivar muito as jovens a militarem na política. Porque política, as pessoas têm hoje uma reação assim muito... Mas aqui, se está faltando remédio no posto de saúde, é a política que tem que resolver. Se está faltando médico no posto de saúde, é a política que tem que resolver. Se não tem creche, é a política que tem que resolver. Isso é um negócio que faz parte do nosso dia a dia e as mulheres têm uma contribuição muito grande a dar nisso. Os últimos 10 minutos que a gente vai falar aqui, nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da vida de construção do Carlos Viana, do senador Carlos Viana, como é que ele começou a sua atividade profissional como comunicador, já mais amadurecido, e depois como político, já entrando no Senado da República. Nós temos uma cidade que hoje é uma das principais do país em relação a volume de gente, em relação à importância, em relação à cultura, em relação à gastronomia, em diversos setores. Em diversos setores, Belo Horizonte é uma das principais referências. Eu queria te perguntar sobre alguns pontos específicos. Como é que a prefeitura age? Qual que é a responsabilidade da prefeitura em relação à segurança pública? Bem, isso não existia. Por exemplo, guarda municipal, até, não sei, 15, 20, 30 anos atrás, ele não existia. Passou-se a ter. Como é que você enxerga essa importância? Grandes cidades no mundo, grandes países, têm, nas guardas municipais, por exemplo, boa parte da sua segurança. A Espanha tem uma guarda civil muito boa. Funciona junto com uma polícia de estado e por aí vai. A segurança pública é um processo nacional. A questão dos índices de violência no Brasil, eles são muito semelhantes em todos os lugares. Aqui em Belo Horizonte, nós avançamos muito, mas retrocedemos. Hoje o nosso problema são pequenas ocorrências, geradas na maioria das vezes por moradores de rua. Por exemplo, uma mulher que sai, a jovem sai de casa, a mulher sai de casa para ir a um teatro, encontrar com as amigas, estaciona o carro, aí vem lá, vai extorquir a pessoa. Quando isso ela não dá o dinheiro, arranha o carro, quebra a coisa, aí resultado gera uma ocorrência. Isso a gente tem que trabalhar, é um dos primeiros pontos. A guarda municipal, nós não podemos permitir que a guarda, por exemplo, vá para a Praça 7 e aí fica uma viatura da PM de um lado e uma da guarda do outro. Alguém tem que fazer diferente. Tem que se fazer uma coordenação para se ir para outro lugar e tudo mais. Tudo bom com a senhora? Bem, tem que ser um complemento, não uma duplicidade. Então, agora, a guarda é fundamental. E você valorizar a guarda é algo importante, porque elas vieram para ficar. As polícias estaduais, como a PM, por exemplo, têm uma importância muito grande, mas é uma polícia estadual que tem que nos ajudar a tomar conta do estado inteiro. E as cidades como Belo Horizonte têm condição de ter boa parte do seu patrulhamento dentro da Guarda Municipal, sem abrir mão naturalmente da PM. Muito questionamento, muita conversa, faz isso, faz aquilo, não faz. O que será afinal do Carlos Prates, aeroporto Carlos Prates? A área estando liberada, o que a prefeitura na sua mão faria? Primeiro foi um erro fechar o aeroporto, porque muito breve os aviões não subirão mais assim. Né? Nós teremos carros subindo como helicópteros. Então isso no futuro
Eu espero, tenho defendido no governo federal, que a parte que restou seja transformada num centro de manutenção e treinamento de helicópteros. Inclusive para a PM e para o bombeiro é muito mais fácil combater incêndios na Serra do Curral se usar o aeroporto do Carlos Prates. Nós não pensamos nisso quando fechamos. A parte que o governo federal entregou para a prefeitura, fala mestre, entregou para a prefeitura, já era da prefeitura. A prefeitura não cuidou e devolveu e ficou lá abandonada. Então hoje a gente está meio que enganando a população. Não dá para fazer conjunto habitacional lá, porque a questão do trânsito fica muito ruim. Então ficou um gargalo nessa história. A gente fechou Pampulha, né, numa ação absurda de fechar um dos principais aeroportos do país. Eu estou lutando para reabrir o Pampulha, para ele voltar a ter voos, que é uma fonte de renda importante para a capital. São os aeroportos da cidade. Esses dois pontos mostram o quanto a gente não tem uma defesa. O prefeito não fez nada. O prefeito simplesmente deixou a coisa caminhar e está lá o aeroporto Carlos Prates parado, correndo risco de ser invadido. Qualquer hora dessa alguém invade lá, um grupo desses, né, radicais invadem lá e fica muito mais difícil de tirar. E o aeroporto da Pampulha fechado e um gargalo absurdo na Cristiano Machado para chegar até o aeroporto de Confins. Como é que você desenvolve a capital desse jeito? Quais as maiores fragilidades que você entende que Belo Horizonte tem, independente a área política, independente a quem for? Não. Fragilidades. Fragilidade. Transporte público ruim e deficiente. Trânsito péssimo. E a questão das inundações durante o período chuvoso. São os 3 pontos que Belo Horizonte precisa melhorar, e se nós fizermos isso, vão dar mais qualidade de vida. A questão da mobilidade, seja melhorando os ônibus, o metrô, que é fundamental, essa linha 2 do Barreiro, seja a questão de melhorar os congestionamentos e a questão de, durante a chuva, a gente ter prevenção. Outra coisa também, Gustavo, que eu às vezes me pergunto qual é a minha primeira atitude quando chegar à prefeitura. Por favor. Minha primeira atitude é começar a trabalhar prevenção. Campanhas preventivas contra a dengue, que é função do poder público, fazer essas campanhas de prevenção, ajudar a população a não ter os índices como a gente tem de dengue que teve esse ano, que é descaso, inclusive, do ano passado. A questão da gente prevenir e manter os índices que a gente tem em áreas de risco. Belo Horizonte hoje é modelo em prevenção e proteção às pessoas que moram em áreas de risco como essa, que nós estamos aqui. A gente não pode deixar perder isso, né? Porque eu já fiz reportagens muito ruins com 7, 8 pessoas mortas da mesma família. Isso me marcou demais. Então a gente tem que voltar a ter esse olhar para as áreas de aglomerado de periferia de Belo Horizonte. E a questão da educação, que para mim é outro ponto da qual eu não vou abrir mão. A gente melhorar os índices educacionais nas escolas da prefeitura. Para finalizar, pontos positivos que você enxerga que são naturais de Belo Horizonte e que podem ser explorados, melhorados e turbinados. O primeiro ponto é a nossa localização no entorno das cidades históricas. A gente aproveita muito pouco isso. Todo mundo que vem a Ouro Preto, Mariana, não vem em Belo Horizonte. A maioria não vem aqui. A gente precisa começar a criar atrativos para cá. A cidade tem uma cultura gastronômica do povo, que é um negócio espetacular. O povo de Belo Horizonte é um povo amigável. É um povo bom da gente conversar. O carnaval tem o sucesso todo à toa. Tá mostrando aí. Então são essas áreas que eu entendo como uma das... Porque o restante nós perdemos muito. Se a gente falar assim, o centro de Belo Horizonte, centro morto. O trânsito de Belo Horizonte, horrível. Mas o que Belo Horizonte tem hoje? Belo Horizonte tem hoje uma vontade de melhorar muito. É isso que eu quero trazer com a prefeitura. Meu caro senador Carlos Viana, comunicador, jornalista e agora senador da nossa República, também se dispondo aí a enfrentar essa caminhada nas eleições de 2024, a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu queria te dar parabéns. Obrigado. Boa sorte. Parabéns a você. Eu sei que você tem um abraço ao pai, né? Eu sei que você tem uma missão muito professor. Clara em relação à nossa cidade, em relação ao nosso estado. Obrigado. Boa sorte nessa sua caminhada política que começou agora, 4, 5 anos atrás, e certamente vai ter muitos desdobramentos. A gente fica aqui agradecendo ao senador Carlos Viana. Obrigado. E nos compromissando com você em levar o melhor conteúdo. Nas próximas semanas, a gente vem com mais pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado a você e até o próximo especial Eleições 2024 aqui no canal Viver Brasil. Obrigado, Carlos Viana. Obrigado a você, um abraço.
Valeu. Um abraço, pessoal.